e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você vai me dizer assim, mas espera aí, Wallace, eu não sou escravo de ninguém, eu sou escravo de nada. É sobre isso que nós vamos meditar nesse dia de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos na quarta-feira da quinta semana da quaresma. A cor litúrgica é o roxo. Hoje eu já quero começar aqui falando a respeito do Evangelho, em que Jesus ele tem aquela palavra que acho que muitos de vocês já conhecem, em que ele fala, ó, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí começou um diálogo de Jesus com esses homens, em que eles falavam, mas peraí, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E os doutores da igreja vão falar assim, mas peraí, como assim nunca foram escravos? São pessoas hipócritas que não conseguiram entender a verdade ou quiseram tentar omiti-la, porque nós sabemos que José ele foi vendido como escravo, né, no Egito. Também eles viveram muito tempo lá, aprisionados, né? A história dos judeus era essa. Então como que pode dizer que os filhos de Abraão não eram escravos de ninguém? E aí o Santo Agostinho ele vai nos falar algo muito interessante a respeito da verdade, ó. Como dizendo, assim como agora credes, perseverando vereis. Não credes porque ainda não haviam compreendido, mas creram para compreender. O que é a fé, senão crer naquilo que não se vê? O que é verdadeiramente, senão ver aquilo o que é que tenha crido? Quem permanece naquilo em que crê, chega àquilo que vê, isto é, a contemplar a própria verdade, tal como ela é, não por meio de palavras que soam, senão pelo resplandecer da luz. A verdade é infalível, é o pão que alimenta as almas e nunca se acaba. Transforma em si o que a come, mas ela não se transforma naquilo que come. E a própria verdade é o Verbo de Deus. A verdade revestiu-se de carne e estava oculta na humanidade por nossa causa, não porque negasse a nós, mas para que sempre continuemos a sofrer na carne, a fim de que a carne do pecado fosse redimida. Então aqui ele fala um pouquinho a respeito também do que está escrito lá em Hebreus 11, né, que a fé é a certeza e a esperança daquilo que não se vê. Ele fala aqui também que aqueles que creem, aqueles que acreditam na verdade, eles vão na fé, eles acreditam e depois eles têm a confirmação. É acreditar para depois ter uma resposta real, uma resposta certa. É esperar para depois ser ali realmente respondido por Deus, né? É aquele silêncio em que Deus ele vai nos mostrando no dia a dia, vai nos dando a entender pelos seus caminhos como que é conduzida a nossa vida, a nossa liberdade. Então aqui quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele quer dizer que nós somos realmente escravos do pecado, porque ele vai falar mais um pouquinho aqui, ó. Jesus falou, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando nós decidimos por seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, nós começamos a ler verdadeiramente as Sagradas Escrituras e ali nós vamos vendo quais são os pecados da carne, quais são os pecados da alma, qual que é o pecado que não tem perdão, né? Aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado é o único que não tem perdão. Então nós vamos aprendendo que nós não devemos negar a Deus, nós devemos realmente acreditar que Ele é nosso Senhor. E também, nesse mesmo contexto, nós voltamos lá na primeira leitura de hoje, a leitura no livro do profeta Daniel. Ela é muito forte porque aqui nós realmente vemos o que é conhecer a verdade. Porque os três jovens, eles estavam ali presos e o rei falou assim, ó, se vocês não adorar a minha estátua aqui, vocês vão ser queimados no fogo. E eles falaram, não tem problema, nós vamos ser queimados. E ele falou, mas você acredita tanto nesse Deus seu, e se ele deixar vocês queimar lá, vocês morrer? Ele falou, não tem problema, se
se nós morrermos, ou se Deus tirar nós de lá, glorificado seja Deus. Isso que é conhecer a verdade. Eles tinham certeza de quem é Deus. Eles acreditavam verdadeiramente que Deus estava dos seus lados. E olha a fé que esses homens tinham. Independente se eles morressem ou não naquele forno, eles iriam continuar louvando e prestando culto somente a Deus. É isso que nós devemos tirar dessa leitura de hoje. Nós devemos sempre lembrar de que Deus é nosso Senhor e, conhecendo a verdade, renunciar às obras da carne, renunciar aos deuses da idolatria, que hoje são muitos, né? Eu já comentei um dia aqui que fala assim, quem é seu ídolo? Aí as pessoas, meu ídolo é tal pessoa. Peraí, isso aí é pecado, isso é idolatria. Esses jovens aqui, eles preferiam morrer do que adorar a uma estátua. Eles preferiam morrer do que adorar ao rei. E aí, será que você verdadeiramente adora somente a Deus? Será que não tem algo ali na frente de Deus que está puxando a sua vida, que está ali te guiando, algo que está acima de Deus? Aquilo ali pode te levar para o inferno, pode te deixar aprisionado, né, nessa prisão do pecado. E quando a gente realmente se deixa levar por Deus, quando nós vemos que Ele é a verdade, nós começamos a renunciar às obras do pecado, às obras da carne, não porque elas são ruins, muito pelo contrário, porque para nós elas não fazem diferença. Para nós elas estão ali, sabe? Aquilo ali para mim não interessa. Se a carne me pede isso, Deus me fala aquilo. Se a carne me quer isso de mim, Deus ele pode me dar muito mais, sabe? Deus ele me dá a mais alegria, ele me dá a perseverança. Muitas pessoas bebem para ficar alegres, mas eu nunca vi uma pessoa que está cheia do Espírito Santo triste. Eu tenho certeza que você também não. Então, que nós possamos realmente nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos desse Espírito de Deus, para um dia também alcançarmos a eternidade com Ele. Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu!